Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez eu quero aqui externar a minha gratidão aos irmãos que têm acompanhado o nosso canal, aos irmãos que têm prestigiado, comentado, curtido, aos que se inscreveram, aos que têm compartilhado com outras pessoas o conteúdo que nós estamos postando aqui semanalmente a respeito das lições bíblicas dominicais na classe de adultos, por enquanto. E mais em breve também estaremos fazendo da classe de jovens. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Rafael de Itamaraju, da minha amiga Laudiceia de Porto Seguro e da irmã Érica daqui do Prado, que ambos comentaram no vídeo da lição de número 2. Que este canal possa continuar sendo um canal de bênção na tua vida, um canal de conhecimento, um instrumento de Deus, para abençoar não só a vida desses que eu citei, mas a vida de todos quanto têm compartilhado, quanto têm interagido, quanto têm usado este canal, este instrumento para ser edificado. Deus abençoe as vossas vidas. Na lição de hoje, nós estaremos estudando no seguinte tema: a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Nós estaremos aprendendo bastante coisa. Os hinos sugeridos são 212, 252 e 305. O texto áureo está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Verdade prática: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. A leitura bíblica em classe está situada em Apocalipse, capítulo 12, do 7 ao versículo de número 10. Vamos à nossa introdução. Nós trataremos de um assunto muito importante, um assunto que também tem que ser tratado com muito carinho, um assunto que tem que ser tratado com muito equilíbrio, para que você, professor, para que você, aluno, possa fazer o melhor de si, transmitir o melhor conhecimento, o conhecimento mais bíblico possível para a sua classe. Introdução. A demonologia é uma parte da angelologia. A angelologia faz parte da teologia sistemática, é a matéria que estuda os anjos, os demônios e por aí vai. A doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis. A presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetivos dos demônios e do seu maioral, que nós já dissemos aqui, que é Satanás, a antiga serpente ou o dragão. Nós temos esse seguinte objetivo nesta lição: elencar para você várias coisas, trazer vários conhecimentos subsidiados na palavra de Deus. O tópico de número 1 vai nos trazer o seguinte objetivo específico: apresentar a origem dos demônios. Primeiro subtópico: os anjos caídos e os demônios. Eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após sua rebelião contra Deus. Os anjos caídos, ou demônios, eles são uma parte dos anjos que habitavam no céu e que, quando Satanás rebelou-se contra Deus, eles acompanharam Satanás no seu plano, de uma forma frustrada, mas eles acompanharam o querubim ungido no seu plano de rebelar-se contra Deus. A expulsão do querubim ungido, segundo subtópico. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. Mateus capítulo 12 e verso 24. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria. Ele rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e Judas, versículo 6. Então, queridos, a expulsão do querubim ungido foi dada por ele intentar em seu coração uma rebelião contra o nosso Deus.
por ele tentar. Quando ele observou a glória do nosso Pai, ele disse que colocaria o seu trono acima do trono de Deus e seria semelhante ao Altíssimo. E com ele vieram alguns anjos que faziam parte daquele complozinho dele aí, desta tal rebelião. E muitos desses anjos estão presos aí, que serão soltos mais à frente para atormentar meio mundo. Então, esse é o objetivo desse primeiro ponto aqui, é apenas elencar. Não vamos adentrar muito, mas é apenas apontar, apresentar a origem. Nós vimos no primeiro que os demônios são os anjos que seguiram Satanás. A expulsão do querubim deu-se por conta da sua rebelião, e os demônios na cultura pagã. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais intermediários bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. Na cultura pagã, os demônios, na cultura pagã, os anjos caídos, eles são a mesma coisa. Olha o que o comentarista diz, que são seres espirituais intermediários bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. Eles têm como a mesma coisa e verdadeiramente são. E ele tem aqui como que são intermediários para o bem e intermediários para o mal. Mas nós bem sabemos que não é da forma que a cultura pagã ela propaga, porque os anjos caídos, os demônios, eles têm a única função de fazer o mal, de querer destruir. Eles recebem ordem do seu maioral, Satanás, para destruir, para provocar grandes catástrofes, para trazer enfermidades. Nós sabemos que esta é a única função dos demônios. Então vamos para o segundo tópico. O segundo tópico tem o seguinte objetivo: expor a batalha no céu. Primeiro subtópico: o arcanjo Miguel e o dragão. O arcanjo Miguel, nós já aprendemos na lição anterior, na lição de número 2, que ele é um príncipe, que ele é um chefe de anjos. Ele é um príncipe dos filhos de Israel, na qualidade de arcanjo. E que o dragão, nós estamos aprendendo, ele é o próprio Satanás, ele é o diabo, tá certo? Então, houve ou haverá uma batalha entre esses dois. Por que houve ou haverá? Porque nós bem sabemos, o livro de Apocalipse é um livro muito figurado, é um livro cheio de minúcias. Então existem coisas que não podemos especificar se já aconteceu, se vai acontecer. Existem coisas, não tudo. Por exemplo, esta batalha, há estudiosos com linha de pensamento de que ela não aconteceu. Também há estudiosos com linha de pensamento que ela irá acontecer ainda, e outros pensam que já aconteceu. Vamos aqui destacar algumas coisas. Miguel, ele é mais poderoso do que a serpente, o dragão. Mas por quê? Miguel é Jesus? Miguel é Deus? Miguel é o Espírito Santo? Não. Miguel é mais poderoso porque Miguel, ele luta pelo poder de Deus. Miguel, ele não luta pelo seu próprio poder. Ele milita, ele luta, ele batalha, ele guerreia, confiando que Deus é quem dará a vitória para ele. Então, essa é a diferença. E vamos fazer uma aplicação rápida aqui. Você e eu só seremos vitoriosos, só venceremos Satanás, a serpente, o dragão, se lutarmos confiando no poder do nosso Deus. Não em nossas forças, não em nosso intelecto, mas confiando naquele que nos chamou, naquele que é fiel para cumprir e para nos sustentar diante das provas e das batalhas. O segundo ponto aqui, a expulsão de Satanás. Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações. Olha, presta atenção. Nessa guerra escatológica, há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás
e outros afirmam que não há ligação com essa queda. Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. O argumento usado baseia-se em algumas passagens do Antigo Testamento, como 1 Reis 22, 23, Jó 1, 6 ao 9, Zacarias 3, 1 e 2. De uma forma ou de outra, a derrota do inimigo está decretada, conforme revelou o próprio Senhor. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, querido professor, então, querido aluno, o importante aqui não é se esta batalha já aconteceu ou se ela vai acontecer. O que você tem que transmitir para os teus alunos, o que você tem que transmitir para a tua classe é que o Senhor já decretou a falência e a derrota do inferno. O Senhor já decretou a falência e a derrota de Satanás. Ele está derrotado. Essa é a ênfase que precisamos dar no ponto de número 2, tá certo? Sobre a expulsão de Satanás. A vitória no final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. A partir daí, as acusações do diabo contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Jesus Cristo. Queridos, isso é de dar glória a Deus. Isso é de bendizer o Senhor. Pode pedir para a sua classe levantar a mão e adorar o Senhor. Porque a derrota de Satanás, a falência do inferno, começou lá na cruz do Calvário. Começou lá quando Jesus estava erguido no madeiro. Todos pensaram, e até os discípulos, que o mestre tinha fracassado. Mas ali o inferno estava temendo e tremendo com medo. Porque ali, queridos, começou. Porque ali deu-se início à derrota e falência do inferno. Porque aquele que nos justifica cumpriu o seu papel. Aquele que nos justifica veio e fez aquilo que tinha que ser feito. E veio e cumpriu a vitória. E teve vitória sobre Satanás. Desde lá, a vitória já vem sido construída. Você é vitorioso, a tua classe é vitoriosa pelo sangue derramado na cruz. No tópico de número 3, nós iremos destacar o maioral dos demônios. Primeiro subtópico, a serpente. O termo dragão é drahon em grego, e é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas como Tanim e Leviatã, cujo sentido é diversificado como monstros, animais do deserto e serpentes. Então, a respeito da serpente, o termo dragão é drahon. Se escreve dracon, mas se lê drahon. Para traduzir, ele é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras, que quando vamos transliterando ela vai dar em serpente, ela vai dar em animais do deserto, ela vai dar em monstros, certo? E a respeito da serpente, o que nós podemos elencar, o que nós podemos destacar para que fiquemos mais vigilantes, para que fiquemos mais espertos com esta figura tão indesejada. Ele é perito em enganar, como fez com Eva, e ainda esta é uma de suas especialidades nos dias odiernos. Queridos amados, professores e irmãos, não deixe de citar na sua classe que a serpente, ela é perita em enganar, ela é perita em proferir inverdades, ela é perita em proferir mentiras. Então, queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Esse ladrão, ele representa essa serpente, é outra qualidade ruim da serpente que você pode elencar na sua classe de aulas.
você também pode dizer que ele veio com uma astúcia tremenda. Para quê? Para nos momentos de fragilidade ele tentar passar a perna, passar a rasteira nos servos de Deus. Nos momentos em que estivermos fracos, ele vem também com a sua astúcia, com as bandejas, para que nós possamos, naquele momento de fraqueza, cair em pecado, cair em tentação. Mas a palavra do Senhor nos diz que é na fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o seu poder em nossas vidas, queridos. Quando Paulo ele diz que quando ele pensa que está forte, ele está fraco, mas quando ele está fraco, é aí que ele está forte, porque quando ele está fraco, é aí que ele procura mais se apegar ao Senhor. Então não deixe Satanás, o dragão, a serpente, fazer com que você, no momento de fraqueza, caia em tentação. Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico Satã, Satanás ou adversário. Queridos, ele é o nosso adversário. Ele é o adversário de nossas almas. Não tem como o comentarista disse, dizer o nome dele, todos os nomes dele e de todos os seus asseclas, mas o importante não é o nome, o importante não é o nome dos asseclas, o importante, queridos, é estarmos vigilantes, porque ele é astuto, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser Satanás. Não podemos brincar de ser crentes, temos que estar firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. O diabo, o termo grego diabolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, ou adversário. O termo vem do verbo diaboló, acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo. Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira. Olha só o que significa o nome desse elemento. Do termo diaboló, é acusar, ele acusa falsamente, é difamar, é enganar, é provocar um desacordo. Toda difamação, toda calúnia, todo desacordo provocado provém do Satanás. Exponha isso para a tua classe, porque às vezes o inimigo ele está trabalhando e nós não estamos percebendo. Mas eu creio que esta escola, eu creio que esta aula e as demais irá nos dar base para termos uma vida espiritual melhor, para travarmos uma batalha espiritual, sabendo com quem estamos lidando, sabendo também de nossas armas, sabendo que temos um Deus forte ao nosso lado. E por fim, então, o quarto e último ponto, que traz o objetivo de mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Sobre o contexto bíblico, o primeiro subponto. Deixa eu ler para que vocês possam entender. Aqui no início é tudo que já falamos atrás, mas eu quero pegar um trechinho do final do comentário aqui deste primeiro subtópico. Eles causam todo tipo de doença, embora nem todas as enfermidades sejam de origem demoníaca. Olha o que é importante você ressaltar na sua classe. Os espíritos malignos, eles causam muitos tipos de doença, embora nem todas são de origem demoníacas. Nós temos o exemplo ali, queridos, em Lucas, no capítulo 9, verso 39 e 42. Lucas 13, 32. A Bíblia é cheia de exemplos. Mas não podemos sair por aí endemonizando todas as doenças. Não podemos bater o pé na quina da porta e dizer que foi o diabo que estava furioso. Temos que ter equilíbrio, temos que tomar cuidado. Tá? Segundo subponto, o triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto. Isso é lindo, isso é lindo.
Porque Satanás ele vai no deserto, logo após Jesus ser batizado e conduzido pelo Espírito ao deserto, e ter ali jejuado 40 dias e 40 noites. Satanás vai agora no deserto tentar vencer Jesus usando a Bíblia, usando a palavra. Satanás chega para Jesus e disse, olha, transforma essas pedras em pães e come. Porque ele sabia que Jesus tinha todo o poder, que Deus tinha o poder de fazer aquilo. Mas Jesus, sabendo que a necessidade dele não era só pão, o pão físico, mas o pão espiritual, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do eterno Deus. Satanás, não inquieto, ele vai agora tentar Jesus de outra forma, e ele vai dizer, olha, a Bíblia diz, a palavra diz, está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que protejam os teus. Então se lança desse despenhadeiro. Porém Jesus vem com a mesma Bíblia, com a mesma palavra e diz, olha, a palavra também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E destrói mais uma tese do diabo. E agora ele leva Jesus no pináculo do templo, no topo, e mostra a Jesus tudo. E ele vai dizer, olha, se tu me adorares, se tu prostrasse diante de mim, eu te darei tudo isso aqui. Aí Jesus vai dizer, olha, eu não preciso disso. O meu Pai é dono de tudo. É claro que não está com essas palavras, mas eu estou aqui fazendo uma analogia, fazendo uma comparação de quem sabe o que ele disse. E agora Jesus vai olhar para ele e vai dizer, olha, também está escrito na palavra que a outro Deus não devemos adorar, somente ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. E ali o Senhor Jesus ele começa a vencer Satanás. E ali o Senhor Jesus começa a mostrar para Satanás que ele estava ali para cumprir o seu papel e nada o desviaria do seu propósito. Não devemos ignorar as suas astúcias. Em breve Deus esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Queridos, é claro que somos fortes em Cristo. É claro que temos força do nosso Deus. Mas não devemos sair por aí subestimando a astúcia de Satanás. Porque sim, ele tem poder. Porque sim, ele é astuto. Ele não é mais poderoso que o nosso Deus. Ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Mas ele tem poder. Ele tem astúcia. Por isso, sejamos vigilantes. Sejamos vigilantes. Conclusão. Os demônios são reais. São espíritos maus e imundos. O oposto dos anjos. Demônios são reais. Porém, são o oposto dos anjos de Deus. Eles são anjos caídos. Eles são demônios. O oposto dos anjos que servem ao nosso Deus. Jesus é a única garantia de que eles nada podem fazer contra nós. Antes Jesus disse, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Presta atenção nesse trecho. E toda a força do inimigo. Jesus ele não te deu poder apenas para pisar em algumas forças. Ele te deu poder e autoridade para pisar em toda a força do inimigo. Você é forte, professor. Você é forte, aluno. Diga para a tua classe que eles são fortes, que eles têm poder, não em si próprios, mas em Cristo Jesus que morreu no Calvário. Nos deu poder, nos deu autoridade para pisar, para vencer todo o mal, toda a astuta cilada do diabo. Você tem poder, você tem força. Senhor Jesus é o teu poder. O Senhor Jesus é a tua força. Que Deus abençoe a tua vida e uma boa aula na tua classe, em nome de Jesus.